Então, retomamos o nosso debate e vamos ouvir o professor Noeli, né, sobre algumas questões levantadas. A política é uma coisa, para Maquiavel, que não é ela não é um pensamento especulativo, né? A política se aprende observando, né, fazendo, os grandes homens do passado, a história que conta, né, como determinados homens conquistaram o poder, puderam conquistá-lo e outros, né, tentaram essa mesma empreitada, mas não conseguiram. Então ele aprende na história, a história mexe da vida, né? E a história ensina para ele que determinados homens se propuseram a tomada do poder e o fizeram. Como o fizeram, né, é uma outra coisa, né? O que é verdade é que tentaram e fizeram. Ele fala diplomacia e guerra. Você não pode se abster da guerra se a guerra é necessária, né? O Maquiavel não é um apologista da violência, né? Ele não seria tão grande quanto é se ele fosse um apologista da violência. Ele não é. Ele somente admitia que a violência é algo, né, que está na história do homem, que está na vida social do homem e, como tal, ela tem que ser tratada. Eu não posso pensar a política sem violência, ou senão eu poderia cair no romantismo político. Coisa que no Maquiavel não tem nada, né, de romântico. O problema dele é um problema concreto, é um problema prático, né? E ele tira esse ensinamento não somente da história, ele leu todos os clássicos, Políbio, Dante e tal, ele leu os clássicos da antiguidade e ele foi um chanceler. Ele foi um chanceler, ele é um homem da prática, ele é um homem que ia negociar, que ia conversar, né? Numa Itália, entendeu, fragmentada, decadente, invadida por suíço, por espanhol, por francês e tal. E ele é um negociador nessas circunstâncias. Então, e ele sabe muito bem que o grande ideal dele, eu não sei se ele acreditava muito nesse ideal, né? Uma certa ambiguidade, né, nesse troço, porque o diagnóstico dele da Itália é o pior possível. No entanto, ele escreve uma obra destinada, né, a contemplar esse objetivo que era a formação do Estado italiano, embora ele não acreditasse que fosse possível por causa da decadência do Estado italiano, né? Eu gostaria de lembrar uma coisa também por aí. Porque, veja bem, a concepção cíclica, é claro que a história não é uma evolução linear das coisas, né? E em vários aspectos, talvez até na maioria dos aspectos, o homem sempre recorre dos mesmos erros, mesmas violências, desigualdades, tudo isso. Mas não podemos também, de certa maneira, negar que a história possa ter algum avanço. Então, por exemplo, mesmo que a Revolução Francesa, ela em si mesma, enquanto aquele movimento, possa ter até fracassado, no sentido que aquele processo imediatamente acabou no terrorismo, não é isso? Tal. Mas, na verdade, nós sabemos que a ideologia, o lema, já foi até conversado isso em outro programa, o lema o triádico da Revolução, liberdade, igualdade, fraternidade, avançou consideravelmente a questão dos direitos humanos, das liberdades civis, está entendendo? Hoje o mundo, apesar de ser isso que nós sabemos, né, em termos práticos até talvez dificilmente deixe de ser isso, mas ele tem conquistas em relação ao passado da humanidade muito grande, em nome de acontecimentos, de movimentos como a Revolução Francesa. Então, se por um lado é recorrente o horror humano histórico, também, por outro lado, acredito que haja avanços, né, na mentalidade e também na prática de vida dos humanos. Eu acho que há em Maquiavel uma espécie de uma metafísica do humano e uma metafísica negativa, tá? Porque se eu dissesse que o homem é bom, como Rousseau falou, originariamente bom, né, eu estaria sob crítica, embora eu ache isso, na verdade, também junto com Rousseau, mas eu admito que possa haver uma crítica a uma metafísica da bondade humana e tal. Eu acho que o Maquiavel está no mesmo contexto de uma metafísica negativa do homem, quando aponta o homem como essencialmente ruim, perverso, cobiçoso, tá entendendo? Cruel, né? Mentiroso, certo? Então, veja bem,
o que eu quero colocar também para ele, antes de você, rapidamente, que eu quero te passar a palavra, que é o seguinte, né? Veja bem, no próprio Príncipe fica meio escandalosa, né? O receituário político de Maquiavel, né? Inspirado em César Borgia, que era aquela figura, né? Que nós não queríamos que seja nosso governante, embora admiremos ele como figura histórica, né? Muito menos Lourenço de Médici, para quem ele dedica o Príncipe, né? E dedica, inclusive, né? Para reivindicando uma volta ao poder, né? E tal, não sei o quê. Então, veja bem, é muito interessante que justamente ele ensina ali, né? Como mentir para se dar bem, mentir para a população. Ele pode dizer isso assim, às escâncaras, porque ele tem uma concepção do homem em si mesmo como uma coisa horrível e que a mentira não tem importância nenhuma, porque o importante é o governante galgar e manter o poder, né? Então eu fico pensando, por exemplo, nós que vivemos a política da contemporaneidade, vivemos a política, né? No caso do próprio Brasil, onde nós temos uma história da nossa República cheia de homens que fizeram no comando da sociedade, no comando do poder político, exatamente isso que ele receita para os governantes, para os príncipes. Mentiram para o povo, né? Eles fizeram demagogia, isso e aquilo. Como é que fica isso, esse nosso posicionamento prático, como todo posicionamento diante da política, se nós vamos pensar e agir e falar sobre política sem nenhum idealismo possível, curvados, emborcados, como eu falei, na pura fatualidade, né? Que eu não nego que a história humana, ela majoritariamente seja isto, seja um caráter muito ruim, mas primeiro, isso não é de toda a humanidade, né? E segundo, que outros ideais produziram alguns avanços objetivos na história humana. Eu acabei de citar a própria Revolução Francesa, como poderia ter citado outros movimentos. Então, veja bem, isso que eu gostaria, né, de trazer à nossa baila, mas eu gostaria de pedir licença ao professor Noélio, porque o Eudes quer falar e depois eu gostaria que você explicitasse mais essa coisa. Bem, após as brilhantes intervenções dos colegas, eu queria deixar claro o seguinte. Na verdade, eu entendo que Maquiavel tem essa visão horrível traçada pelo professor Drauzio do homem, porque ele é o homem do seu tempo. Maquiavel é um homem que estudou a antiguidade, estudou a história profundamente, os grandes autores e tal. E, na verdade, como o próprio professor Drauzio foi veemente, os exemplos de coisas horrorosas, de violência, são sempre infinitamente maiores do que de ações honradas e dignas das pessoas. Exatamente, né? A luta pelo poder, a luta pela manutenção do poder. Quer dizer, o Maquiavel é um homem que vai viver ali no final do século XV. Então, quando ele se debruça sobre a história, a chamada história ocidental, né, que ele foi aquele de fato estudou, né, ele não tinha como não pensar nesse homem horroroso, nesse homem violento, nesse homem besta, né? Não é à toa que não muito tempo depois de Maquiavel, Hobbes continuava pensando isso. O homem, né? O homem violento, o lobo para o homem, o lobo do homem, o homem, feroz, né? E é evidente que logo em seguida temos a generosidade do Rousseau, que vai falar, não, olha, não é exatamente assim, é possível pensar de uma maneira, um homem melhor, digamos assim, né? Agora, o que eu acho, na verdade, professor, concordando com o senhor, é que é possível para o homem da contemporaneidade pensar com um pouco mais de generosidade a política e pensar-se na política com um pouco mais de generosidade, né? Nós temos exemplos até no Brasil contemporâneo agora, do momento atual, né? Pessoas que têm uma visão mais generosa da sociedade, da vida social, né? Pessoas que têm... Me desculpe, e para a qual o homem, na figura do povo, não é substancialmente ganancioso, malvado, cruel e mentiroso. Claro. Agora, de qualquer maneira, essas forças, digamos assim, da violência e da obscuridade continuam vivas. E continuam lutando pelo poder. Isso e continuam querendo estabelecer-se de novo, ou, enfim,
continuar. Então, eu acho que o Maquiavel é de uma riqueza muito grande, o pensamento dele, porque, de alguma maneira, ele também é um antídoto que os bons homens podem usar contra esses homens horrorosos, que pensam a política de uma maneira agressiva, violenta, né? Vamos fazer uma rápida interrupção no nosso debate e voltamos logo a seguir.